O Atlético venceu. Daqui a pouco nós vamos tratar de como o Atlético venceu. Mas Julimar foi o personagem do jogo. Não só pelos gols marcados, pelos gols que deram a vitória ao Atlético. Julimar saiu ovacionado pela torcida. E ele relembrou o que aconteceu com ele na reta final de 2024, quando ele era o principal atacante do Atlético, estava marcando, decidindo jogos, se machucou. Talvez, com o Julimar, o Atlético não tivesse sido rebaixado. Mas ele relembrou esta passagem e falou também sobre querer ajudar o Atlético a conquistar o acesso. Sobre ano passado, a nossa reta final ali, realmente eu estava em um momento muito especial em minha vida. Infelizmente veio a lesão, né? E os últimos jogos ali assisti de casa e sofri muito com a nossa queda. E viramos um ano e a minha meta era somente subir, realmente, e quando eu voltasse, ajudar de alguma forma para que isso acontecesse. A gente tem ainda mais 4 jogos, a gente está muito vivos ainda, então eu creio muito que a gente vai conseguir. E sobre hoje, assim, a energia que a equipe teve, eu acho que isso vai ajudar muito. Acho que a gente tem que levar para os jogos fora de casa e usar mais ainda a favor isso em jogos em casa também. O Julimar é um jogador de muita personalidade. Além da qualidade que tem muita personalidade. E eu mantenho aqui o meu discurso, o que eu venho falando já há algumas semanas. Para mim, isso é uma questão de opinião, o Atlético só vai subir se os seus melhores jogadores, como o Julimar, por exemplo, né, chamarem a responsabilidade, baterem no peito, carregarem o time nas costas e decidirem. Porque se depender do comando técnico, que é limitado, diga-se de passagem, ontem, mais uma vez, embolando os jogadores pelo lado direito, ninguém entendeu absolutamente nada, rigorosamente nada, né? Se depender dessa diretoria, que não sabe nada de futebol, que não tem um diretor de futebol que conheça de bola, que conheça a história do Atlético e, mais importante, hein, que conheça a essência do Atlético, para fazer esse time entrar em campo e jogar as próximas 4 partidas com alma, com coração, com superação e, acima de tudo, com personalidade, como fez o Julimar ontem, decidindo para o Atlético. Vamos colocar os gols do Julimar. Isso sim é um jogador com personalidade, é um jogador que sabe o que faz dentro de campo, que confia na sua qualidade, que confia no seu potencial. Chama o Julimar, papai. Tá aí. É o que eu falo. A qualidade jamais será superada, seja qual for o esquema tático, seja qual for o ferrolho, a retranca. Escolhas que os treinadores fazem, muitas vezes, para tentar fechar a casinha, mesmo sabendo que não tem jogadores à altura para colocar em prática essa ideia. E nós podemos traçar um paralelo, fazer uma comparação entre Atlético e Coritiba. O Mozart tem ferramentas para montar um sistema defensivo como ele montou. O Odair não tem. E aí o que o torcedor espera? Soluções táticas. Mas elas não acontecem. É sempre mais do mesmo, como eu falei, tudo embolado ontem pelo lado direito, né? Benavides não apoiou, não marcou, enfim, figura discreta no jogo, mas a gente vai falar dessa partida daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, teve um lance polêmico no jogo. O Allan Kardec cometeu uma falta, a famosa jogada temerária para cima do Kevin Ramírez, o jogador do Amazonas, e para mim, e para a maioria, ele deveria ter sido expulso, menos para o Odair Hellmann. Sobre a expulsão, assim, a primeira coisa que eu fui fazer, até fiz no campo rapidamente, mas foi conversar com o Kardec, porque se você pegar a imagem, e se for comparar, por exemplo, com a imagem do Palmeiras,
qualquer imagem que você pare ela, desacelere ela, tire ela do primeiro movimento da câmera número 1, né? Qual é o sentimento que nós, vendo o jogo do Palmeiras, tivemos no primeiro movimento de expulsão? Quando tu vai ver o lance, a perna do jogador continua no movimento e passa ainda da perna do jogador. O Kardec, eu fui ter o cuidado de falar com o Kardec, e o Kardec disse, eu fiz o movimento, mas quando chegou na perna eu parei. Então ele não continuou o movimento de forçar o chute. E eu confio no meu jogador, e vendo a imagem, realmente a perna do Kardec não segue adiante, né? Não segue adiante. Então aí cabe a interpretação. Ele podia ter interpretado vermelho, e aí a gente teria que respeitar. Interpretou como não vermelho, eu fico com a palavra do meu jogador e com a imagem que eu vi, e assim, eu estava muito perto também do lance. Então é isso. Nós temos que ouvir isso, né? A gente está acompanhando aí as imagens, não tem como, né? Não tem como. Ô Odair, contador de história, contador de resenha furada, e se fosse do outro lado? Se fosse o Allan Kardec no lugar do Kevin Ramírez, você iria para a coletiva com esse tipo de explicação? Expor esse tipo de ponto de vista, de opinião? Todo mundo sabe que não. Qualquer bobinho no mundo da bola sabe que não. Isso foi lance para expulsão. E o Allan Kardec, experiente como é, não poderia ter feito o que fez. O Atlético poderia ter sido prejudicado. O jogo poderia ter ficado condicionado. O Atlético vencia por 1-0. Mas o restante da partida poderia acabar condicionado por uma expulsão. Numa jogada infeliz, imprudente, desnecessária, irresponsável. E veio o Odair querer defender, só pode estar de brincadeira, tá certo? Claro, do Atlético, que está tentando a façanha, a proeza, o milagre de conquistar o acesso. E ouvir o técnico Odair Hellmann na coletiva pós-vitória. Então, primeiro agradecer ao torcedor e dizer que hoje a gente fez uma partida consistente, com algumas situações no primeiro tempo, quando eles começaram a alongar o jogo muito, trocamos o sistema. Eu acho que o segundo tempo melhorou ainda mais a condição de controle, de pressão na frente, para ter aquela situação de primeira e segunda bola. A equipe produziu para vencer, poderia ter feito mais gols, então foi um controle total da partida. Não foi uma grande partida, né? Mas foi uma partida que a gente mereceu a vitória, fez por merecer, fez 2 gols e merecia mais. Para ser bem sincero, mas né, com bastante honestidade, eu acho que a gente foi vulnerável com linha de 4, com linha de 5. Em determinados momentos do ano a gente conseguiu melhorar, né? Melhorar mais, talvez por determinadas características que jogaram juntos, mas a gente tem que olhar muito para muita bola parada. A gente sofreu muito gols, os gols de bola parada, muitos gols de cruzamento, poucos gols de construção do adversário, vamos falar a verdade. E é verdade, é exatamente por isso que a gente critica que o sistema defensivo do Atlético é fraco, é horroroso. Fraquíssimo. E taticamente o Odair não conseguiu apresentar soluções. Olha, se o Amazonas tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria complicado a vida do Atlético no jogo de ontem. Porque o Atlético não fez um grande jogo. O Atlético fez um jogo na conta, tá? Na conta, jogou pro gasto. E contou com a qualidade e com a estrela do Julimar. Ele decidiu o jogo. Se o Atlético jogar essa bola que jogou ontem contra o Amazonas, no próximo sábado, lá em Goiânia, contra o Goiás, corre sério risco de perder. Aliás, o Atlético vem se dando muito mal contra os goianos nessa Série B. E lá em Goiânia, perdeu as 2 que foi jogar. O Atlético não fez um bom jogo, taticamente confuso de novo, mas Julimar resolveu e é o que importa. Classificação da Série B, rapidinho na tela, o Instagram aí, olha o Instagram da Série B. E o Atlético ocupando uma posição interessante. Ele está a 2 pontos, 2 pontinhos
do G4, certo? Só que ele tem que continuar vencendo. Para ele não depender de ninguém, e nem de combinação de resultados, de confrontos diretos, ele tem que ganhar os outros 4 jogos também. Diferentemente disso, vai precisar da ajuda de terceiros. Mas amanhã a gente fala muito mais a respeito, tá bom?